Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo anterior nós paramos aqui, né? Ó. Achamos o pH inicial de trabalho do ácido acético, né? De 100 ml, 0,1 molar de ácido acético. O pH inicial é 2,87. Muito bem, para o cálculo desse 2,87, né? Antes da gente começar os próximos pontos, para o cálculo para achar o 2,87 usando tabelinha de equilíbrio. Né, usando essa tabelinha de equilíbrio, usando a constante de ionização dos ácidos, porque o ácido acético é um ácido fraco, ou seja, não é 100% que se ioniza, né, é só uma pequena fração, ó, e o Ka representa isso para a gente, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, quer dizer que esse valor e esse valor, né, a parte ionizada é bem pequena em relação à parte que fica no estado molecular, né? E esse 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 representa isso para a gente, né? Aí o tio falou, olha, quando for injetar o dado aqui, ó, para facilitar, tira o x. Muito bem. A literatura recomenda que quando esse x for até 5% do valor total, é válido esse arredondamento. Quando der maior do que 5, é bom fazer na raça o resultado, né? Que dá muito mais trabalho. Então, uma vez feito o arredondamento, confere para ver se deu menos do que 5%. Então, o tipo de comparação que a gente vai fazer é assim, ó, 0,1, que é o valor total, corresponde a 100%. O valor que eu achei para x é 1,342 vezes 10 elevado a menos 3. Corresponde a x%. Quando eu faço essa continha, x é igual a 1,342 vezes 100, vezes 10 elevado a menos 3, vezes 100, dividido por 0,1, né? X é igual a 1,342%. Deu menor que 5%. Certo? Se deu menor que 5%, o que eu achei aqui? Eu achei que o valor de x corresponde a 1% aproximadamente do valor total. O valor ionizado corresponde a 1,5%, 1,3% do total. Então é válido fazer esse arredondamento. Então tá ok esse valor de 2,87, tá bom? Só uma consideração inicial aí para a gente continuar os trabalhos. Muito bem, fizemos o cálculo da composição do sistema numa situação inicial. Agora vamos à composição do sistema. Olha lá. Composição do sistema após adição de titulante. Certo? Qual o volume? Eu posso escolher qualquer volume. Eu vou escolher 20 ml. 20 ml de NaOH, 0,1 molar, que eu adicionei lá na minha titulação. Certo? Então tá lá, ó. Como é que a gente faz mesmo? Tabelinha. Então tá lá. Ácido acético está em solução, lá no meu Erlenmeyer, tá? Adicionei 20 ml de NaOH. Isso vai gerar acetato de sódio, né? NaAC. E água. Ó, esse H vai reagir com essa hidroxila, formando HOH, que você conhece como H2O. Então, tabelinha. Início, reagiu, formou. Fim, uma coluninha para cada substância, professor. Ah lá, início, reagiu, formou. Fim.
Muito bem. Como é que fica a brincadeira? Qual que é a situação inicial de íons acetato, certo? Eu tenho de íons acetato, não, de ácido acético. Qual que é, lembrando que aqui agora, como tem mudança de volume, porque eu estou adicionando agente titulante, então é trabalhar com a tabelinha em mols. Qual que é a quantidade em número de mols de ácido acético? 0,01, certo? É a concentração molar, que é 0,1, vezes o volume de ácido acético lá no Erlenmeyer, que é 100 ml, que é 0,1 litros. 0,1 vezes 0,1 dá 0,01. Qual que é a quantidade de soda cáustica adicionada? Essa daqui a gente coloca, né? A gente faz o cálculo. O número de mols de NaOH é igual à concentração da base que eu estou adicionando, que é 0,1 mol por litro, vezes o volume adicionado, que é 0,020 litros. 1, 2, 3, isso, 0,020 litros. Quando eu faço essa continha, o número de mols de base é 0,0020, tá? Mols. Isso aqui que eu coloco aqui, ó, 0,0020 mols. Ó, tô pensando nesse sistema numa situação inicial, onde eu acabei de jogar o NaOH. No início não houve reação nenhuma, então eu tenho 0 e 0. Muito bem. Quanto que vai reagir da base? Completamente. Tudo que eu joguei vai reagir, né? Quanto que vai reagir do ácido? Como a proporção de reação é 1 para 1, vai reagir 0,0020. Quanto que vai ser formado de ácido? 1 reage com 1, formando 1 e 1. Então, vai ser formado 0,0020. Ó, estou apertando o turbo, 0,0020. Muito bem. Quanto que eu tenho aqui no sistema final? 0. Quanto que eu tenho aqui no sistema final? 0,008. Esse, que era a quantidade inicial, menos esse que reagiu, que foi embora, né? Eu tenho essa quantidade que sobra no sistema final. Quanto que eu tenho no sistema final aqui de acetato de sódio? Eu tenho 0,0020. Eu não tinha nada, foi formado isso, sobra isso. Quanto que eu tenho de água no sistema final? 0,0020, água formada, né? Muito bem, agora vamos pensar quem contribui para o nosso pH aqui na brincadeira. A água, esquece, nem vou olhar para ela. A base, não sobrou nada no sistema final, então ela não contribui para o pH do meio. O ácido acético contribui, né? Ele é um ácido, tem uma certa concentração relevante na minha titulação, no meu sistema de titulação, então ele vai contribuir. Só que aqui eu tenho uma situação diferente, gente. Eu tenho um sal de base forte, ácido fraco, né? E esse íon acetato, ele hidrolisa e altera pH do meio. Então, eu tenho aqui, ó, dois componentes com número de mols diferentes, contribuindo para que haja alteração do meu pH. E aí, é muito legal, porque se você reparar aqui, ó, eu tenho o ácido e eu tenho o seu par tampão, o íon acetato, né? Eu tenho o ácido acético e eu tenho o seu par tampão, que é o íon acetato. Gente, aqui eu tenho então um sistema tamponado, né? Eu tenho uma mistura do ácido com o seu par tampão, eu tenho o sistema tamponado. E aí nós temos uma fórmula para cálculo do pH de sistemas tamponados, que eu não vou deduzir ela aqui com vocês, né? Você teria que ter visto isso quando você viu a fórmula pela primeira vez, certo? Então é importante ver essas deduções, tudo bonitinho. Se fosse no sistema presencial, eu ia deduzir ela rapidinho para vocês, mas não é o caso aqui agora, tá? Vamos acelerar o processo, não vai ter jeito.
Então, tem uma fórmula para calcular pH de sistemas tamponados, que é bem simplesinha. pH é igual ao pKa, que é o menos log da constante do ácido, mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Certo? Vamos calcular então? Só que para isso eu preciso da concentração do sal e não do número de mols de sal, da concentração de ácido e não número de mols de ácido, né? Então, houve variação de volume porque eu adicionei 20 ml de NaOH, então tem que recalcular isso aqui em termos de concentração. Vamos calcular então? Olha lá. Qual que é a concentração de sal? Ó, a gente vai fazer com corzinha bem bonitinha para você, ó. Olha lá, ai, pro vermelhinho, olha lá. Concentração de sal é o número de mols de sal, que é 0,020, dividido pelo novo volume. Qual que é o novo volume? 100 ml mais 20 ml de NaOH adicionado, que é 0,120 litros. Certo? Fazendo a continha, a concentração de sal dá... não faço a menor ideia. Vamos ver. 0,0020 dividido por 0,120. 0,01666. E aí vai. Tá? Agora vamos fazer a concentração de ácido. Ó, corzinha. Olha lá, concentração de ácido. É igual ao número de mols de ácido, que é 0,08 mols, dividido